Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos aqui para a divulgação da palestra pública dessa semana, a do dia 14 de janeiro, e vamos abordar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse primeiro momento, rogamos o amparo do alto para que nos oriente, nos conduza, nos direcione na execução dessa tarefa e possamos nós, Mestre amado, buscarmos meditar no Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita, para que a nossa condução nessa encarnação se dê da forma mais produtiva e equilibrada possível para o nosso aprimoramento, nosso crescimento e o desenvolvimento do nosso espírito. Obrigado, Mestre amado, obrigado, Zico Horta, aos amigos da espiritualidade, e possamos nós estarmos em sintonia com vocês. Que assim seja. Então, como eu disse, nós vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 8, que tem como título Bem-aventurados os que têm puro o coração. A pureza, ela já foi retratada há milênios e ainda é até hoje em várias obras, né, em várias peças de arte, seja na literatura, seja na música, pintura, escultura. A pureza, ela sempre é retratada já há muito tempo na história da civilização, né, como sendo uma característica diferenciada de beleza, de singeleza, e as artes, de uma forma geral, sempre buscaram reproduzir isso. Inclusive, nós temos a pureza, né, em seus símbolos. A pomba branca da paz, além de representar, obviamente, a paz, ela representa uma pureza. Nós temos aí a água utilizada muitas das vezes em segmentos religiosos, né, em cultos religiosos. A água, ela representa essa pureza, no sentido de purificação. Nós temos aí o batismo, por exemplo, de João Batista, né, batizando Jesus nas águas do Rio Jordão, e ali tinha uma representação de você estar purificando aquela pessoa pelo batismo, para que ela pudesse novamente iniciar, se assim podemos dizer, uma nova vida. Nós temos a representação da pureza, às vezes, em vestimentas, né? A roupa branca do casamento, né, da noiva, representa uma pureza, e essa roupa branca é utilizada, inclusive, em segmentos religiosos até hoje, tem sempre uma representação, uma simbológica de pureza. Então, a pureza é algo que, de uma forma muito interessante, faz parte da nossa cultura em vários aspectos, né? Faz parte da nossa história, essa representação da pureza. E Jesus, obviamente, ele pega uma referência nessa passagem, nessa bem-aventurança aqui, uma referência de pureza que nós podemos colocar como sendo quase que abordada e adotada em vários segmentos culturais do nosso planeta, né? em várias culturas do nosso planeta, que é a representação da criança. Então, nós temos em várias culturas, já há séculos e séculos, a representação da criança como sendo uma simbologia da pureza. E exatamente Jesus faz essa analogia, né, já utilizada à época de Jesus, da infância, da criança, essa analogia feita da criança com a pureza. Jesus faz alusão a essa pureza exatamente na passagem, né, das bem-aventuranças, que dá título a esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos ler aqui, no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 10, versículos 13 a 16. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus
é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino dos céus, o reino de Deus, como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Então, essa passagem muito conhecida, né, de que Jesus, os discípulos tentam afastar algumas crianças e vamos imaginar a cena, as crianças ali estão sendo crianças. Então, uma algazarra, uma alegria, uma agitação normais e características da infância, e os discípulos tentam afastar ali as crianças de perto de Jesus, e Jesus repreende essa atitude deles e fala que deixasse que as crianças chegassem perto deles e que aquele que quisesse alcançar o reino, né, dos céus deveria se assemelhar à criança. A doutrina espírita nos dá a possibilidade de entender que a criança é um espírito multimilenar. Hoje, por meio da doutrina espírita, nós vamos entender que a criança, aquela representa ali, aquela figura infantil, na realidade é um espírito multimilenar, que traz virtudes e que traz também ainda imperfeições. Imperfeições que exatamente ela vai estar tendo a oportunidade, né, de ter, nesse período infantil, receber novas impressões. É como se ali fosse, aquela criança fosse uma folha em branco. Ela está apta e propensa a receber novas impressões. Então, nós vamos entender com a doutrina espírita isso. O espírito ele é multimilenar. E o espírito, quando ele reencarna ali na forma de criança, ele está trazendo as virtudes que ele já possua, mas traz também, né, imperfeições. Entretanto, nessa fase infantil, essa criança está propensa a receber novas impressões no seu registro psicológico. Então, esse espírito ele está propenso a receber novas informações no seu registro, no seu desenvolvimento. Então, é interessante a alusão que Jesus faz da criança, né, e esse comparativo que Jesus faz da criança, para que adentrássemos o reino de Deus. Porque nós entendemos que o reino de Deus, hoje, né, nós temos a compreensão, André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, uma mensagem psicografada pelo André Luiz, esse livro é psicografado por vários espíritos, editado, perdão, por vários espíritos, e psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E existe uma mensagem do André Luiz em que ele dá explicações, assim nós podemos colocar, de alguns termos utilizados, inclusive em outros segmentos religiosos. E o André Luiz fala exatamente que o reino de Deus, né, o reino dos céus, esse reino de Deus colocado por Jesus inúmeras vezes, é o nosso aprimoramento espiritual. Aprimoramento que será alcançado exatamente quando nós estamos propensos a receber informações que nos transformam. Então, por isso, Jesus ter feito, né, essa analogia da criança. Apesar de um espírito multimilenar, a criança, nessa fase infantil, está receptiva a novas informações, a novas impressões. E mesmo esse espírito multimilenar, ele está recebendo novas informações, novas impressões, que poderão contribuir enormemente na sua reformulação de caráter, de conduta, da própria visão da vida. Os jesuítas, né, o segmento jesuíta da Igreja Católica, ele estava presente em muitas das viagens das grandes navegações, né, as viagens feitas pelas caravelas em busca de novas terras, né, novos mundos, assim a gente pode colocar. Então, e sempre havia ali, no mínimo, 1 ou 2 jesuítas acompanhando essas caravelas. E o porquê que os jesuítas faziam isso? Tinham a intenção de levar a mensagem, né, de Jesus, né, o Evangelho de Jesus, àqueles povos, para eles, no primeiro momento, selvagens, povos não cristianizados. Mas o objetivo aqui que eu estou fazendo essa citação é para que venhamos a entender. Os jesuítas adotavam, vamos dizer assim, uma política, tinha uma frase: me dê uma criança até os seus 5 anos de idade e eu terei a alma dela para o resto da vida. Então, os jesuítas tinham essa concepção. Se você entregasse para ele uma criança até os 5 anos de idade, ele poderia ali orientá-la, prepará-la, incutir nela novas informações e ele acabava, né, arregimentando para si a alma dessa criança.
Então, muitas das vezes, nesse processo da colonização, os jesuítas se aproximavam primeiramente das crianças, não dos adultos, porque tinham essa concepção, né, da ordem jesuítica. Hoje, a doutrina espírita nos mostra isso, que o espírito, até os 7 anos de idade, está no processo, né, ainda da sua reencarnação, ainda não está concretizado. Então, ele está propenso a receber novas informações. Então, essa alusão feita por Jesus é exatamente por causa disso, para que nós possamos alcançar o reino de Deus, que é essa evolução espiritual a que estamos todos nós destinados, nós devemos nos assemelhar às crianças. Jesus fala ali, nós não temos que ser iguais às crianças. Ele fala que nós devemos nos assemelhar às crianças. E qual a semelhança, então, que devemos ter, né, com esse período infantil? A criança está sempre querendo aprender algo. Ela quer sempre conhecer o novo. Nós vemos, né, a fase dos porquês na infância, né? Por que disso? Por que daquilo? Várias perguntas, várias interrogações. Então, nós temos ali naquela criança esse espírito querendo receber informações, ávido por receber informações, ávido por receber orientações que vão contribuir na aquisição de conhecimentos. Então, quando Jesus faz essa alusão da criança e fala que nós devemos nos assemelhar à criança, é porque nós temos que estar de coração aberto, de espírito aberto, de mente aberta, para ter essa pureza da criança de querer sempre aprender novas coisas, de estar propenso a receber informações, porque o processo de modificação íntima, pessoal, é um processo que traz dores, né? Dores porque muitas das vezes nós refletimos nos nossos erros, dos nossos equívocos, que temos cometido contra nós mesmos, e dói muito mais quando percebemos que nós nos equivocamos e cometemos erros relacionados a outras pessoas. Então, esse processo de aprimoramento é um processo doloroso. É um processo que muitas das vezes faz com que nós venhamos a fazer, né, uma reflexão muito grande. Porque nós temos que pensar que Deus criou a todos nós espíritos destinados à perfeição, a um aprimoramento moral integral, ao desenvolvimento intelectual integral. A referência que nós temos aqui, dada pela própria espiritualidade, é Jesus, guia e modelo. Então, quantas vezes nós, nos nossos vários processos encarnatórios do passado, adulteramos esse caminho íntegro que o Pai criou para nós? Quantas vezes nós nos desvencilhamos de um caminho reto e buscamos caminhos tortuosos, né? Então, isso nos traz muitas dores. Como eu falei, trazem dores ainda maiores quando nós percebemos que nós tenhamos contribuído ou possibilitado o desequilíbrio da integridade do caminho dos nossos irmãos de jornada. Então, a dor é ainda muito maior. Então, esse processo de reformulação, de aprendizado, né? Esse processo de purificação, se assim nós podemos colocar, do nosso espírito para que venhamos atingir o reino de Deus, é um processo, por vezes, doloroso. Mas se buscarmos ter essa humildade da criança, e a humildade no sentido da singeleza, de estar aberto e propenso a informações, se nós mantivermos a humildade da criança, mantivermos essa pureza da criança, de estar receptivo, né, a orientações, nós temos a possibilidade de nos modificar. É um processo em que temos que, muitas das vezes, superar orgulhos, vaidades, prepotências, arrogâncias, mas nós temos que tentar manter essa pureza infantil para receber informações, assimilá-las, né? Já na capacidade que nós temos analisar essas informações, e aí o passo mais importante e mais decisivo, efetivamente começarmos a nos modificar, começarmos a nos reintegrar a esse caminho, né, reto, a esse caminho equilibrado, a esse caminho progressivo, evolutivo, a fim de uma perfeição que nos foi destinado pelo Pai. Então, é um processo que nós temos que ir lapidando. O grande filósofo francês, Jean-Jacques Rousseau,
Ele falava que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. É uma frase de Jean-Jacques Rousseau, né? O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então, se nós pararmos para pegar essa frase do Jean-Jacques Rousseau e fazermos esse link, né, essa analogia com o ensinamento da doutrina espírita, nós vamos entender que o espírito ele é criado simples e ignorante, né? E exatamente nesse processo de simplicidade e ignorância, assim como no período da infância, essa analogia feita de Jesus, ele está propenso a receber informações. Entretanto, muitas das vezes, né, as informações que nós recebemos e até as informações que nós vamos a transmitir a outras pessoas são informações deturpadas, equivocadas. Então, nós acabamos nos corrompendo um pouco pelo contato com a sociedade. Nós nos corrompemos e, às vezes, contribuímos, né, para que outros venham a se corromper. Então, o interessante é que nós busquemos pensar que temos que manter essa pureza de coração, no sentido de tentar não nos deixar influenciar pelas coisas que nos rodeiam, tentar traçar um objetivo, pegar informações, assimilá-las e fazer o processo seletivo, né? É o que nós fazemos lá no período da infância. Trabalhei durante muito tempo na evangelização, trabalhei com um grupo de pais no Centro Espíritas e Porta, né? Nós tentamos sempre mostrar isso aos pais. Você tem ali um espírito multimilenar, mas que está receptivo a informações. Então, nós temos que trazer isso para a nossa vida, nos assemelhar à criança nesse sentido. Nesse exato momento aqui, o que nós estamos fazendo aqui é uma conversa em que eu estou passando algumas informações. Então, e que eu mesmo estou recebendo algumas informações. Então, temos que estar puros, receptivos, humildes, abertos a essas informações para analisá-las e percebendo nelas uma base sólida, uma base positiva, uma base que nos trará felicidade, tentar nos esforçarmos para seguirmos. Então, nós vamos receber, né, a frase do Rousseau, nós vamos receber, às vezes, da sociedade várias informações, informações essas que podem nos corromper. Assim como a criança, às vezes recebe informações que a corrompem, que a desvirtuam do caminho dela, e quando eu falo do caminho dela, desse caminho íntegro, criado pelo Pai, para que venhamos atingir essa perfeição. Então, nós temos que saber como orientar essa criança. E nós, em contrapartida, com as informações que venhamos a receber, temos que saber nos orientar. Nós estamos usando o meio virtual. Eu sempre falo com as pessoas, né? Ah, eu vi determinada coisa num site espírita. Bom, vamos fazer uma análise. O site é realmente espírita? Vamos mergulhar na mensagem. Porque você pode botar um título, né, uma titulação espírita no site, ou cristã. Mas a mensagem que está sendo passada ali, ela condiz com aquilo colocado pelo Cristo, colocado pela doutrina. Então você tem que estar receptivo às informações, mas tem que também fazer esse processo de análise, né? Na maturidade que já alcançamos, moral e intelectual, fazer essa análise, para que nós, vindo a orientar os pequenos, as crianças, e aí eu falo crianças efetivamente falando, nós saibamos passar a informação correta para elas, contribuindo, né, no desenvolvimento delas. Assim como a espiritualidade procura contribuir com com o nosso desenvolvimento, com a nossa capacidade. Porque, infelizmente, muitas vezes, né, coisas que falamos é aquilo que trazemos no nosso coração. Jesus falava, né, que muitas das vezes coisas que falamos são aquilo que nós trazemos no nosso coração. E aí, né, temos que parar para pensar que quando Jesus fala isso, ele quis dizer que equívocos, condutas, formas de pensar, posicionamentos que nós temos, muitas das vezes são aquilo que ainda trazemos no nosso coração e que temos que reformular, que podemos reformular, que podemos ter essa pureza de parar e pensar, não, eu estou errado. Então, a mensagem de Jesus, eu não vou falar nem de doutrina espírita, mas a mensagem de Jesus, quando ela nos chega maduros, muitas das vezes uma mensagem que faz com que nós venhamos
a parar efetivamente para pensar. Porque nós começamos a fazer uma análise mais profunda, uma análise às vezes dolorosa, porque percebemos a necessidade urgente de buscarmos um novo caminho, um novo direcionamento. E aí temos que ter, né, essa pureza da criança, em que você orienta ela e ela aceita a orientação. Ela busca efetuar aquilo que está sendo sugerido, orientado por você. Nós alcançamos uma maturidade, se assim pode falar, né, e pode, de repente, ter o Bezerra mandando uma mensagem para você, e você ler, achar linda e maravilhosa e falar assim, nossa, mas isso é tão difícil, acho que eu não consigo não, né? Vai ficar para a próxima. Não, nós temos que ter a humildade, a pureza de falar assim, gente, então eu tenho condições de fazer isso. Senão não me era orientado a fazê-lo. Se eu não tivesse capacidade para tal, não me era orientado para fazê-lo. Peguemos novamente Jesus como referência. Quando Jesus, todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe vivos até hoje, que nós estamos falando aqui, são ensinamentos que temos condições de executar. Jesus não iria falar, olha, vocês vão fazer isso, mas vocês não estão prontos, não. Só quando vocês estiverem num estágio tal de evolução, vocês vão conseguir. Não. As informações que ele trazia, os ensinamentos que ele trazia, era exatamente que você poderia ser utilizado naquele momento. Você estava apto e pronto para isso. Porque se estamos destinados a essa perfeição e fomos criados para ela por Deus, existe em nós, então, essa essência divina que irá nos impulsionar essa perfeição. Nós temos aqui buscar ter a humildade, a pureza do coração de receber a informação, o ensinamento e traçar novo rumo. Assim como a criança está aprendendo a andar, ela cai. Qual é o primeiro gesto dela? É tentar se levantar. Nós, às vezes, é que criamos na criança uma manha. A criança cai, a gente se apavora e chega perto, e às vezes a criança chora, às vezes quase que por uma reação, porque ela vê a reação do adulto, ela começa a chorar pensando assim, aconteceu alguma coisa errada. Ou então ela pode até sentir dor e estar chorando por conta disso. Mas nós, às vezes, estimulamos, né, uma dor que é pequena. Quando deveríamos chegar, caiu, vamos lá, levanta de novo. E se nós não falarmos nada, se nós às vezes não nos prendemos até o choro daquela criança, que é um choro às vezes do susto da queda, ela por um processo instintivo, ela vai tentar se segurar em algum lugar, vai tentar se apoiar para levantar de novo. Então, é a grande analogia que nós fazemos, né, ao espírito, nesse processo de desenvolvimento e evolução dele. Ele vai cair. Só que nós não podemos ficar presos e chorando essa queda, nós temos que tentar nos levantar e caminhar novamente. Então precisamos ter essa pureza infantil de percebermos a queda, às vezes caímos, mas tentarmos nos reerguer, reconhecermos o erro, o equívoco, mas tentarmos dar um novo direcionamento, entendendo que todos nós estamos capacitados para isso, todos nós estamos preparados para isso. Então, nós temos que buscar trazer uma limpeza, né, uma pureza, que ela começa de dentro para fora. É um dos temas que é abordado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Jesus é questionado por que ele não lava as mãos, né, quando vai comer. E aí ele fala que não é aquilo que entra no corpo do homem que macula o espírito, mas aquilo que sai. Obviamente, Jesus não está aí estimulando, né, uma falta de higiene. Não, ele pega de uma situação, faz ali, né, uma analogia para trazer um ensinamento. Então, ele mostra que não é o fato de você limpar a mão para comer que vai te purificar o espírito, né? Na realidade, é aquilo que você tem de dentro para fora, aquilo que você traz no seu coração. É aquilo que nós estamos falando aqui. Às vezes o nosso coração, ele ainda traz coisas e nós expressamos isso às vezes em gestos, em palavras, em olhares, que é aquilo que ainda trazemos dentro de nós. Então a verdadeira pureza ela começa do interior para o exterior. É um processo, né, de interiorização
para que essa purificação do interior se exteriorize em gestos, atos, pensamentos, palavras, condutas, olhares. Então é um processo que ele começa de dentro para fora. Muitas das vezes nós nos prendemos, se assim a gente pode colocar, né, a gracejos sociais, né? Nos prendemos às questões, às vezes, sociais. Então nós nos tornamos aquilo que Jesus falava. Túmulos muito belos, pintados por fora, mas podres por dentro. De que adianta você ter uma exteriorização de uma conduta, de uma aparência, de uma postura, que na realidade você ainda não interiorizou ela? É essa outra analogia que Jesus faz, do túmulo muito bonito, muito trabalhado por fora, mas podre por dentro. Você pode ter lá um mausoléu, no cemitério mesmo que estamos falando, né? Com uma estátua lá de Jesus de 1,50 m de altura ou mais, em bronze, ele todo trabalhado, né, em mármore preto, com letras lá de bronze também. Mas quando você abrir aquele túmulo, você vai ter ali, né, uma urna, um caixão e restos mortais apodrecidos pela decomposição, pelo próprio tempo. Então é muito bonito por fora, mas podre por dentro. Essa analogia que Jesus faz, né? Nós somos às vezes belos túmulos, caiados por fora, mas podres por dentro. Então é um processo de purificação que ele começa do interior para o exterior. E aí, novamente, pegando essa analogia que Jesus fala da criança, da pureza da criança. A criança representa essa pureza, né? Aquela coisa singela e é providencial, a própria espiritualidade coloca isso, a fragilidade, né, da criança, esse carinho que nós temos, por mais duro que sejamos de coração, a imagem infantil, isso é providencial. Para quê? Para que nós venhamos a amparar, assistir, auxiliar aquele espírito exatamente nesse período infantil. Aos olhos de Jesus, nós somos crianças. Então, nós temos que estar propensos, aptos, preparados, humildes e puros para recebermos o amparo dele, as orientações dele. Porque esse processo de transformação, né, como diria Paulo de Tarso, o processo de transformação do homem velho em homem novo é um processo lento, mas possível. É um processo que requer, acima de tudo, empenho pessoal e particular, dedicação, integração nossa a esse objetivo. Porque mesmo ali o espírito no seu período infantil, você vai prepará-lo, orientá-lo, aquela representação que nós fizemos ali dos jesuítas, né? Me dê essa alma até os 5 anos, eu tenho ela para o resto da minha vida. Nós entendemos na doutrina espírita que o espírito até os 7 anos, aprendemos isso, né, na evangelização, passamos isso para os pais, ele está ali no contato do plano físico em que ele está, mas ainda com a influência do plano espiritual. Se nós plantarmos ali uma semente, nós vamos estar propensos. Ah, André, mas eu tenho um filho que é adolescente, como é que eu faço? Continue plantando aquela semente. Não estamos aqui buscando plantar em nós uma semente, mas temos que fazer o quê? Ter essa simplicidade e pureza da criança de querer aprender, de querer modificar, de estar de mente e coração aberto para receber informações, analisá-las e pensar assim, eu posso, eu consigo. Isso me faz bem, isso me traz um bem-estar. E fazer esse processo, né, de purificação do interior ao exterior. A martirização do corpo, é muito falado isso na doutrina espírita, existia muito no passado, né? Existe ainda hoje, no período aí da Paixão de Cristo, né? A martirização do corpo como uma representação de purificação. Nós respeitamos aqueles que acreditam nisso, mas ela é equivocada. Não é o derramamento de sangue que vai purificar o corpo, né? Não é você introduzir determinadas coisas no seu corpo que vai purificá-lo.
né? Um processo de purificação de interior para exterior, de coração e mente, de estar propenso a cair, receber orientação, se segurar e levantar. E buscar fazer aquilo, né? A gente não faz isso com a criança. A criança vai lá, né, e aproxima a mão do fogo. A gente fala, ó, não faz isso, você vai se machucar. Então, muitas das vezes, isso acontece conosco, independente da idade. Vem essas orientações do alto, né, imperceptíveis, muitas das vezes, no nosso entendimento, batem no nosso cérebro essas orientações. Não faz isso, está errado. Mas nós vamos ter a pureza de parar e pensar assim, nossa, eu tenho que parar para pensar, está errado. Ou vamos pensar assim, não, eu que mando na minha vida, né? Eu que sei que eu quero. E aí, muitas das vezes, nós vamos nos equivocar. Então, esse processo de transformação é um processo lento, mas, perdão, dia chegará em que nós estaremos, né, no estágio de aprimoramento tal que nós podemos dizer, né, essa frase que eu acho linda de Paulo de Tarso: não sou eu que vivo para o Cristo, mas sim o Cristo que vive em mim. Então vamos estar num estágio tal em que a nossa vivência, a nossa conduta, a nossa postura será ela embasada naquilo que o Cristo ensinou. Então, os ensinamentos do Cristo estarão em mim. Eu os demonstrarei na minha própria conduta, na minha própria postura, na forma que me coloco, na forma com que eu ajo a determinadas situações. Então, é um processo que requer esforço, dedicação, empenho. Porque hoje nós estamos aqui abraçando, né, o Espiritismo. Então, o Espiritismo nos traz essas orientações. Nós temos o amparo amável, fraterno, carinhoso da espiritualidade. Temos que ter a certeza disso. Essas colocações que batem na nossa mente, né? Essas intuições que temos, que muitas das vezes essas intuições são orientações da espiritualidade, né? Dos nossos anjos guardiões, nossos mentores, de amigos nossos desencarnados, de longa data, que estão do lado de lá e que torcem pela nossa melhora, que eles particularmente se empenham em nos auxiliar na nossa melhora. Então, eles nos guiam, nos fortalecem, né? Buscam nos reconduzir para que encontremos essa pureza que está latente em nós, essa pureza dita por Jesus, essa pureza que nós podemos fazer essa associação como sendo a essência divina que nos alimenta, né? A essência divina que existe dentro de todo o espírito. Então, essa pureza ela vai nos trazer a simplicidade, a humildade, para que nós empenhemos-nos cada vez mais no desenvolvimento dessa essência divina, para que nós tracemos novo rumo. Mas nós temos que estar propensos a isso. Nós temos que estar querendo e aptos perceber a mudança que se faz necessária em nós, né? Porque nós temos alguns temas, né, que são colocados. Pecado, simplicidade e pureza de coração, é esse que nós estamos já, de certa forma, abordando aqui. Aí fala aqui, pecado por pensamento, adultério. É tudo uma conduta do pensamento, né? Você vê o outro ou a outra como um irmão. E aí você reformula seu pensamento. Essa reformulação, né, essa repaginação do seu pensamento vai fazendo com que você se modifique. Processo, como eu disse, interior para exterior. Verdadeira pureza, mãos lavadas. Aquilo que nós citamos aqui. Frase de Jesus, não é aquilo que entra na boca do homem que macula o espírito, mas aquilo que sai. Porque aquilo que sai é aquilo que trazemos no nosso coração.
Então, nós temos que purificar o nosso interior para que não venhamos a ser, né, esse túmulo caiado por fora, mas ainda podre por dentro. Escândalo, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É um outro tema abordado nesse capítulo. Jesus, obviamente, não quis que nós viéssemos a cortar a mão. Jesus mostra que se algo é o motivo do nosso escândalo, da nossa falta, vamos, né, tentar nos reajustar. Hoje entendemos que muitas das vezes as limitações, sejam intelectuais, físicas, são reflexos de equívocos do passado, oportunidade que o Espírito solicitou para se reajustar. E se nós não temos, às vezes, essas limitações, temos outras várias. Temos a limitação do caráter, temos a limitação da conduta. Então, se nós percebemos que, né, a inveja é algo que eu tenho que trabalhar em mim, trabalhemos-la. Tentemos modificar essa inveja. Passemos a perceber as venturanças do outro de uma forma diferenciada. Graças a Deus que ele conseguiu. Vou procurar me esforçar para tentar conseguir aquilo que eu quero. Fazer a minha parte. Me preparar para tal. Já na parte das instruções dos espíritos, né? Deixar que venham a mim as criancinhas. Exatamente aquilo que nós estávamos falando, né? Dessa analogia que Jesus fala, da pureza que temos que ter, de estar propensos, aptos a receber informações, abraçá-las, principalmente se elas nos trazem benefício, e nos empenharmos nela, nos esforçarmos para ela. E um outro tema abordado aqui nas instruções de espíritos, bem-aventurados que têm fechados os olhos. É uma mensagem bem específica do cura Darcy, que fala, né, de uma moça que é levada a ele, se pede orientação a ele de uma moça que é cega, e ele fala que aquilo dali é uma bênção, porque era preferível ela passar por aquela situação de que se equivocar novamente. Então, nós temos que entender que, às vezes, situações que nos rodeiam, condições que nós temos, nos são necessárias para que nós venhamos a nos reformular. Mas temos que superar, muitas das vezes, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa prepotência, arrogância, ter a pureza da criança. Para que, né, possamos, como está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, uma das bem-aventuranças no belo sermão do monte. Bem-aventurados têm puro coração, porquanto verão a Deus. Então, se nós mantivermos essa pureza de coração, essa pureza do espírito que quer aprender a se modificar, que sente essa necessidade, nós veremos a Deus. Veremos a Deus por quê? Porque vamos caminhar de uma forma mais equilibrada, mais centralizada, nesse caminho íntegro que o Pai criou para cada um de nós. E vamos evoluindo, nos aprimorando, vamos nos modificando de dentro para fora, vamos atingindo esse reino dos céus, esse aprimoramento espiritual, e vamos ter a condição de um dia vermos a Deus, sentirmos Deus, como Jesus sente. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. É aquele sentimento de Deus dentro de si. Nós temos esse Deus dentro de nós, nessa essência divina que nos alimenta quando nós fomos criados por Ele. Essa representação poética, né, que está lá no livro Gênesis, de Deus soprando as narinas de Adão. É como se ele ali jogasse um pouco de si para dar vida a Adão. É essa essência divina que temos em nós. O momento em que Deus, no ápice do seu amor, criou a cada um de nós que está aqui, espíritos. Então nós temos essa essência dele, não é a partícula dele.
senão nós seríamos deuses, mas nós temos essa essência, esse sopro da vida, dessa, torna a falar, poética simbologia de Deus soprando as narinas de Adão para que ele ganhasse vida. Então Deus soprou em nós e nos deu vida. Então nós temos essa essência. E podemos atingir essa essência a partir do momento em que vamos nos aprimorando, nos aperfeiçoando, fazendo com que essa essência vá se purificando. Trazermos para nós essa pureza de querer nos empenhar, de querer nos esforçar, de querer modificar e efetivamente buscarmos essa modificação, por mais difícil que ela seja, para que um dia nós possamos, né, a prece de Cáritas é uma prece muito bonita, muito linda, e tem um trecho na prece de Cáritas, né, que fala assim: a imagem do Senhor se reflita em nós. Então, vamos nos empenhar, manter esse coração puro, essa vontade de mudar, essa vontade da criança de querer aprender coisas novas, produtivas, transformadoras, para que um dia a imagem do Senhor, né, a imagem do Pai, se reflita em nós. Para que nós possamos estar no estágio que Jesus está e dizermos de nossa parte: eu estou no Pai e Ele está em mim, porque vamos ser quase que um. Eu sentirei o Pai em mim e estarei nele. Nessa comunhão com essa essência divina que existe em nós. Então, meus irmãos, eu espero que nós possamos nos empenhar. É uma luta árdua, difícil, do dia a dia, de cada instante, já feita há milênios por nós. Se somos ainda limitados, imperfeitos, equivocados, dentro daquilo que a gente aprende na doutrina espírita, eu vos garanto, já caminhamos muito. Estamos muito melhores do que fomos no passado mais longínquo ou mesmo passado mais recente. Eu vos garanto, estamos muito melhores. Nos equivocamos certamente de forma muito mais acentuada, aterrorizante no passado do que hoje. Ainda não somos muito imperfeitos, limitados, mas estamos nesse processo de aprimoramento. Já caminhamos um bom pedaço. Podemos caminhar outro mais. E disse Jesus: quando te convidarem a caminhar 2 passos, caminha 2000. Estimule-se, vença a si próprio. O bom combate de Paulo de Tarso. E mantenhamos, né, a pureza da criança, a simplicidade e a humildade dela de querer aprender e de acreditar que você pode, de que você consegue, de que você tem força e capacidade suficiente para se reerguer independente da queda. E temos a certeza que temos um Pai amantíssimo que sabe do nosso potencial porque nos criou. Temos um Mestre amado que olha por todos nós nesse orbe, que sabe da nossa capacidade porque sabe que nós podemos estar no estágio que já se encontra. Cabe única e exclusivamente a nós. Temos uma espiritualidade, cada um de nós de forma particular, e a espiritualidade de uma forma geral, que vibra pela nossa vitória, que se alegra com o nosso empenho, que nos estimula a caminhar cada vez mais, a caminhar 2000 passos, porque eles querem que nós consigamos caminhar junto com eles, estar junto com eles. E temos a certeza que temos essa capacidade. Cabe o empenho nosso de ter a simplicidade, a humildade, a pureza de coração da criança, de querer caminhar, aprender e crescer. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Muita paz a todos.